1 Coríntios 15, verso 58, Paulo diz, e eu vou, ao final daqui da nossa conversa, eu vou voltar nessa palavra portanto, e o que ela significa dentro desse contexto do capítulo 15 de 1 Coríntios. Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sede firme, dependendo da sua versão, constante, inabalável, e não só fazer o que é requerido, ser abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho, ele não é vão. Eu quero e vou desmembrar esse texto em 2 pontos importantes que eu quero trazer e chamar a sua atenção nessa noite. Número 1, a obra do Senhor. Paulo começa destacando, na verdade ele termina, porque é a conclusão de um ensino muito mais amplo e vasto, apresentado por ele aqui no capítulo 15, mas ele então conclui, e como eu disse, ao final eu vou voltar e vamos falar um pouquinho somente do contexto do capítulo, mas ele conclui incentivando aos irmãos, e percebe que ele não está endereçando a sua mensagem para somente um grupo específico dentro da igreja. O trabalho, ser firme, abundante, o ser firme, inabalável e sempre abundante no Senhor é somente para algumas pessoas. Não, ele se dirige a toda a igreja. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Quando você olha para a Escritura, você percebe que quando o assunto é a salvação, a Bíblia diz não para as obras. A Bíblia diz não para o serviço, diz não para o trabalho, diz não para o esforço, porque a salvação, ela não é resultado das nossas obras. Sabemos disso. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é um dom de Deus, não vem por obras, não é de obras, não é por obras, para que ninguém se glorie. Agora, porém, o verso 10 diz que somos uma feitura dele, criados em Cristo para... A salvação não é pelas obras, mas depois de salvos pela graça por meio da fé, somos uma feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aos Efésios, no capítulo 4, você conhece bem também, no verso 11, Paulo diz, Efésios 4:11, ele concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Com qual objetivo? O verso 12 diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para que os santos desempenhem o seu serviço. A primeira lição que eu quero tirar com você, e quero que você pense comigo nessa noite, é que o serviço é para todo o crente. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com qual objetivo? Aperfeiçoar os santos, para que os santos desempenhem o seu serviço. O serviço não é só para o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. O trabalho e o serviço dos 5 ofícios ministeriais tem como objetivo, ou parte dele, aperfeiçoar os santos para que os santos desempenhem o seu serviço. Inclusive, os 5 ofícios, eles estão desempenhando o seu serviço quando ministram o corpo e equipam o corpo para que os santos desempenhem, consequentemente, o seu serviço. Amém? A Bíblia diz, por exemplo, 1 Pedro capítulo 4, nos versos 10 e 11, Pedro diz, servi uns aos outros, cada um com o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Servi uns aos outros, cada um com o dom que recebeu. É um grande equívoco alguém pensar, no meio de uma igreja local, de uma comunidade, num corpo local, é um grande equívoco você pensar que se você não tem talvez um talento, uma inclinação, uma aptidão para a música, você não serve. Se você não tem uma chamada para a pregação, para o ensino, você não serve. É um grande equívoco pensar dessa forma. Paulo, em 1 Coríntios 12, o texto é um pouco longo, mas a partir do verso 12 eu vou parafrasear, ele usa a analogia, você conhece bem, somos o corpo de Cristo, individualmente nós somos membros do corpo. Em determinada altura do texto, no verso 23, 1 Coríntios 12, no verso 23, ele diz, e aos que nos parecem menos dignos no corpo,
a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Olha o que Paulo está dizendo: os que parecem menos dignos no corpo, a esses nós damos maior honra. Meu cunhado, infelizmente, sofreu um acidente. Ele esteve aqui visitando no domingo passado, ficou tão impressionado, né, com a igreja, com a alegria, o fervor. E a família da minha esposa é aqui de Itarana, no interior aqui do estado, e ele estava lavando a moto, já perto do horário do culto, então apressado, foi lavar a corrente da moto com ela ligada. A bucha agarrou, ele foi tentar tirar a bucha, e aí perdeu parte do dedo. Pegaram às pressas, levaram para o hospital para fazer aquela cirurgia de reconstrução. O médico disse que no lugar que foi, algo assim, né, no lugar que foi não tinha como reconstruir, perdeu parte do dedo. A parte do dedo que ele perdeu, o médico disse que ele perdeu 20% da mobilidade da mão, porque perdeu somente a ponta aqui do dedo indicador, 20%. O médico disse que se ele tivesse perdido o dedão, ele teria perdido o polegar, ele teria perdido 40% da mobilidade da sua mão. Tão importante quanto aquilo que eu estou fazendo nessa noite, da mesma forma, do mesmo nível de importância, é o que os nossos irmãos ali da mídia estão fazendo, é o que os nossos irmãos da música aqui estão fazendo, é o que você, de alguma forma, com o dom que Deus te deu, você está servindo ao corpo de Cristo, está servindo ao povo de Deus, é tão importante quanto. Paulo diz, ainda com essa ideia, aos Romanos, no capítulo 12, Paulo diz, Romanos 12, nos versos 3 até o verso 8, ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, então percebe Paulo ensinando a mesma coisa, tanto para os crentes em Roma, como também para os coríntios, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça, diga, o que eu tenho na minha vida, veio do alto, pela graça de Deus. Ele diz, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção de fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se em fazê-lo. O que exorta, o façam com dedicação. O que contribui, com liberalidade. Ele está falando de dom segundo a graça de Deus. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Ele está falando de dom segundo a graça de Deus. Ele está falando que nesses dons, membros diferentes do corpo, gente que foi chamada para contribuição. E Paulo diz, quem foi chamado para contribuição, não que outros não vá contribuir, mas ele está falando de gente de uma graça específica para contribuir. E você sabe que gente chamada para contribuir, uma graça segundo a graça de Deus, ficou claro isso no texto? Segundo a graça de Deus para contribuir, vai operar num nível de generosidade, como Paulo diz, o que contribui com liberalidade. A gente tem um exemplo lá na igreja de uma irmã que eu acredito ela deva ser uma das mais ricas do estado. E essa irmã, ela, para você ter ideia, a gente começou a entender e ver na prática o que ela fazia. Ela deu um carro de presente, na época uma CRV 0 km, tirada da concessionária, deu um carro de presente para uma irmã da igreja. E quando o casal foi buscar o carro na concessionária, eles disseram, não, a fulana de tal vem aqui no final do ano e dá 20, 30 carros desse, parecido com esse, de presente de Natal. Olha só, escuta. Você entra na primeira vez que eu fui na casa dela, o primeiro dia que eu fui na casa dela, eu achei que era um condomínio e a casa era dentro do condomínio. Depois eu fui entender que era a casa inteira dela. E aí, a gente descobriu, temos uma amizade boa, né? A gente descobriu que o que ela faz? Ela pega aqueles meninas que não têm condição de estudar, fora, no mesmo terreno dela, mas fora da casa dela, tem um conjunto de apartamentos, dentro do mesmo terreno, um conjunto de apartamentos, que ela coloca esses meninos e essas meninas para estudar. Paga a faculdade, dá carro e dá uma mesada por mês, só para estudar.
Você conversa com ela, você fala com ela, qual que é o seu chamado? Ela diz, eu fui chamada para contribuir, meu ministério é contribuição. Quantos sabem que tem gente aqui que Deus chamou você para contribuição? E escuta, a fase que a Igreja Verbo da Vida em Vitória está para entrar. E eu não estou falando profeticamente não, porque o pastor conversou, a Lucimar conversou e nós falamos disso em Belo Horizonte. Então não é nada profético, tá bom? Não fique impressionado, uau, ele é profeta. Não tem nada disso. Estou falando porque eles já compartilharam. Mas na fase que vocês estão para entrar, vai ter muita gente sendo levantada. Ministério da contribuição, generosidade, vai financiar, vai plantar, vai fazer. Irmão, Paulo diz, o que contribui, faça com liberalidade. Quem preside com diligência, quem exerce misericórdia, faz com alegria. Então a primeira lição que você precisa aprender, o serviço é para todo crente. Trabalhar é para todo crente. Quando o assunto é salvação, a Bíblia diz não para as obras. Depois de salvos, por graça, justificados por fé. Paulo fala isso a Tito, por exemplo. Ele diz a Tito que quando, porém, Tito capítulo 3, dos versos 4 até o verso 8, ele diz, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a fim de que justificados por obras, está escrito isso aí, gente? Não, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e eu quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus, justificados por graça, sejam solícitos na prática de boas obras. Ele deixa claro, quando o assunto é a justificação, é por graça. Mas esses que foram salvos, sejam solícitos na prática das boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então é um tremendo engano pensar que o serviço é só para alguns. Eu venho aqui e só ouço uma boa mensagem, a música é animada, fervorosa, eu saio daqui animado, para cima, pronto para viver mais uma semana. Não, está equivocado, Deus está te chamando para mais do que isso. Deus está te chamando para se tornar parte desse corpo. O que eu preciso fazer? Você vai fazer o discipulado para entender como funciona a igreja, para entender o que nós pensamos, e você vai se envolver, vai servir, vai dar de você, dos dons que Deus colocou na sua vida. Há dons que Deus colocou na sua vida. Paulo diz, aqueles membros, como nós acabamos de ler, que parecem serem menos dignos, Deus dispôs esses membros, colocando cada um deles como lhe aprouve no corpo, e há algo da parte de Deus na sua vida, e Deus tem uma expectativa, que eu e você correspondamos com Ele. Amém. Segunda coisa, não tem ninguém mais importante do que ninguém no reino de Deus. Deixa eu te mostrar isso, vai comigo em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. O serviço é para todo crente. Número 2, ninguém é mais importante. Atos 6, ora, verso 1. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, né? Os problemas, entre aspas, do crescimento, tá bom? A igreja aqui, esse ponto, já eram 3.000 no Pentecostes, depois mais 5.000, sem contar as mulheres e crianças, então nós estamos falando de pelo menos 8.000 pessoas na igreja. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Já havia uma rincha aí, se você estudar desde o Antigo Testamento, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Diga comigo, servir às mesas. Mas, irmãos, escolheis dentre vós 7 homens de boa reputação. Amém? Então, da mesma forma, você olha para esse texto e aprende. O serviço é para todo crente, amém? Mas não é para fazer de qualquer jeito, não é gente de qualquer jeito que é levantada. Escolham 7 homens, número 1, de boa reputação. A vida fala. Então procura saber o que a vida do fulano de tal fala. Número 2, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço.
E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Pode repetir comigo? Ministério da palavra. Então nós temos pessoas diferentes que são chamadas para funções diferentes. Não é assim, gente? O que é mais surpreendente no texto é que, como eu disse, nenhum ministério é superior ao outro. Nenhum chamado é superior ao outro. Nenhum chamado é mais importante diante de Deus do que o outro. Porque o detalhe que eu quero chamar a sua atenção é que no verso 2, 12 homens seriam escolhidos para servir as mesas, enquanto os apóstolos se dedicariam ao ministério da palavra e da oração. A mesma palavra grega usada para servir as mesas é a mesma palavra grega usada para ministério da palavra e da oração. Se você vai na palavra grega, no verso 2, para servir, é a palavra diaconel, que é ser um servo, atendente, servir, atender, ministrar a alguém. E aí a palavra gira em torno disso, serviço. Se você vai no verso, e quanto a nós, verso 4, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, a palavra ministério é a mesma palavra diaconia. Deixa eu te mostrar outro exemplo disso. Vá comigo em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Fica comigo, vou chegar já num lugar bom com você. 1 Coríntios 3, verso 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Ele está falando disso em um contexto em que a igreja, na sua carnalidade, estava formando partido em torno de ministros. Eu sou de Paulo. Ele já havia falado disso no capítulo 1. Gente no meio da igreja dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E aqui ele diz, quem é Paulo e quem é Apolo? Qual é a resposta de Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então ele está dizendo, eu e Apolo, diante de Deus, somos igualmente servos. O que nos diferencia? A tarefa que o Senhor concedeu a cada um. E aí ele explica no versículo seguinte, eu plantei, porque a tarefa que recebi do Senhor foi de plantar. Então eu plantei, a tarefa de Apolo é regar. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus. Olha o 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. O que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus, um edifício de Deus nós somos. Então não há razão, propósito, objetivo algum em eu e você tentarmos ser pessoas que Deus não nos chamou para ser. Eu quero operar igual fulano de tal. Uma coisa é você honrar, reverenciar, apreciar. Outra coisa é você querer ser o que Deus não chamou para ser, por achar que ser determinada coisa é mais importante diante de Deus, ou é mais importante para o reino de Deus. Não, tanto os que iriam servir à mesa, quanto os que se dedicariam ao ministério da palavra e da oração, são iguais. Quem é Paulo e quem é Apolo? Somos servos por meio de quem vocês vieram a crer, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Isso não deixa espaço para orgulho, não deixa espaço para soberba, não deixa espaço para altivez, não deixa espaço para ninguém pensar de si mesmo além do que convém. O que eu estou fazendo hoje é tão sagrado, é tão santo quanto aquilo que meu irmão está ali na câmera está fazendo. É tão sagrado, é tão santo do que aquilo que eu estou fazendo. Agora, é lógico que você não pode pensar que eu, por exemplo, vou dar um exemplo, eu não posso pensar que eu posso chegar diante do Guto e tratar ele de forma irreverente. E aí, colé? Só porque ele desce ao meu nível e me trata de igual, não me dá o direito de tratá-lo da mesma forma. Da mesma forma eu chegar na igreja do pastor Jorge, da Lucimar, a igreja que eles são hoje os pastores, e chegar aqui e achar que vou tratá-lo de igual. Não, é senhor, aprende, tá bom? Não dá o direito de tratar de forma irreverente.
Continua existindo na Bíblia submissão, autoridade, amém? Mas de Deus nós somos cooperadores. Lavoura de Deus, um edifício de Deus nós somos. O serviço é para todo crente. Seja lá o que Deus te chamou para fazer. Aqueles membros do corpo que parecem serem menos dignos de honra, Paulo diz a isso, nós damos maior honra ainda, para que não haja divisão no corpo. O que você está fazendo é precioso, o que você está fazendo para o Senhor é valioso, o que você está fazendo para o Senhor, se é o lugar que Deus colocou e plantou você no corpo, você vai receber galardão de acordo com o seu próprio trabalho. Nós temos 3 palavras no Novo Testamento que são usadas para descrever o ministro e o ministério: doulos, rupereta e diaconia. As 3 palavras significam, em trocando miúdos, a mesma coisa: serviço, trabalho, aquilo que você vai fazer para o outro, servindo ao outro. A palavra doulos, ela dá a ideia de servo, escravo, ministro. Essa palavra descreve alguém que é totalmente consumido pela vontade do outro. A palavra rupereta, ainda falando da palavra doulos, você tem um exemplo disso no próprio Jesus Cristo, né? Filipenses 2,7 diz que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Em Filipenses 2,7, a palavra grega servo é doulos. Ele foi totalmente consumido pela vontade do Pai. Veio na sua morte, sepultamento e ressurreição, providenciou redenção, glorificação para o povo de Deus. A palavra rupereta, você encontra ela, por exemplo, em 1 Coríntios 4:1. Importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. A palavra grega ali, ministro, em 1 Coríntios 4:1, é a palavra grega rupereta. Alguns dizem que talvez quando Paulo escreve essa epístola aos Coríntios, essa palavra já não era usada com esse mesmo sentido, mas em outras palavras significa servo. Mas inicialmente essa palavra tinha um sentido de um servo de baixa categoria que se assentava no porão de uma embarcação para remar aquela embarcação, para conduzir outros a um destino. Que era um rupereta? O rupereta era um remador de porão, que se assentava ao porão, se assentavam no fundo de uma embarcação. Eles eram os motores da embarcação. E é curioso, abrindo um parêntese aqui, esses servos, eles eram acorrentados. Aquela posição na qual eles estavam para remar, aos berros de um senhor, remem, 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 eles eram acorrentados àquela posição. E nós precisamos entender que nós temos e precisamos ter um compromisso com a nossa vocação, um compromisso com aquilo que Deus nos chamou para fazermos. Se o barco afundasse, eles afundavam juntos. Então nós carregamos uma responsabilidade, nós não podemos ignorar a responsabilidade que carregamos. Os ratos ficavam no fundo do porão incomodando os ruperetas. Sempre tem uma parte podre da congregação, não seja uma delas. Tem muita gente que muitas vezes reclama na igreja local que as coisas não andam, que determinado departamento não funciona direito, e isso, aquilo, outro. E eu, né, irmão, com toda reverência e respeito, eu te convido nessa noite, pegue um remo, desça para o porão e ajude a remar a embarcação. Doulos, rupereta e, como eu mencionei, Atos 6, a palavra diaconia, ela é composta pela palavra dia, que significa em favor de, e a palavra conos, que descreve a comunidade. E aí, unindo as duas palavras, significa que eu e você somos um ministro cuja vida foi entregue em favor da comunidade. Amém. O dom de Deus que está na sua vida não é para você. O dom de Deus que está na sua vida é para servir, tocar, ministrar, abençoar a vida de outros. Então, o serviço é para todo crente. Número 2, não ache que o que Deus te chamou para fazer é menos importante ou mais importante do que aquilo que Deus chamou e tem chamado outras pessoas para fazer. É tão importante, somos cooperadores de Deus. Deus dispôs os membros do corpo, colocou cada um deles no lugar como lhe aprouve, e nós precisamos confiar que a vontade de Deus e que Deus é mais sábio do que nós. Amém, pessoal? Número 3, o trabalho no Senhor não é vão. Qual foi o primeiro versículo que nós lemos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes
inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. E é curioso, eu aprendi isso, ouvi isso do pastor Luciano Subirá falar sobre isso, que às vezes as pessoas elas demonstrarão gratidão pelo nosso serviço. Imagina você, não sei como foi seu dia, veio cá, se dispôs, está servindo, né, no seu departamento, servindo as pessoas, mas talvez foi um dia conturbado, uma semana conturbada, mas ainda assim você está aqui, porque não é movido pelas coisas, é movido pela palavra, por convicções, e ainda assim, ao final de tudo, tem pessoas que elas, às vezes, demonstram gratidão. Não sei se você se lembra de Paulo, em Filipos, Atos 16, no verso 6, começa a contar. Eles estão partindo para a segunda viagem missionária, e inicialmente a intenção era passar pela região da Galácia, fortalecendo os irmãos, as igrejas e as regiões nas quais ele já havia passado na primeira viagem, mas a Bíblia diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar na região frígio-gálata. Contornaram Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Naquela noite, Atos 16, 9 diz que sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio, diante dele, dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí ele entendeu então que a obra estava sendo, e Deus estava conduzindo-os para a Macedônia, para o ocidente. Eles chegam a Filipos, cidade da Macedônia, uma colônia romana. Lídia ouve, vai para um lugar que parecia ser de oração. Lídia ouve Paulo falar, o Senhor abre o entendimento dela, ela se converte, toda a sua casa se converte. Você conhece a história. Uma jovem adivinhadora, dando muito lucro aos seus senhores, ela é liberta. Acabou os senhores, acabou a fronte de lucro, os senhores, vendo que se desfizeram a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas, depois de darem muitos açoites, os jogaram na prisão. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, murmuravam e questionavam a Deus da direção. Me dá visão para experimentar isso em troca? Não. Oravam e cantavam louvores a Deus, os demais companheiros de prisão ouviam, sobreveio tamanho terremoto, o carcereiro responsável pelos presos, vendo que abriram-se as cadeias de todos, acreditando que os prisioneiros haviam fugido, ia se matar. Paulo dá um berro e diz: não te faças nenhum mal, todos nós aqui estamos. A Bíblia diz que ele, trêmulo, se prostra diante de Paulo e pergunta: o que devo fazer para ser salvo? A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e toda a tua casa. Atos 16, verso 31. E então no verso 32 diz, Atos 16, 32 e 33 diz: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma noite, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Eu não sei, talvez, porventura, se eu teria disposição para pregar para uma única família depois de prisão e açoite, ou açoite e prisão. Mas Paulo e Silas, havia neles disposição para pregar para uma única família depois de açoite e prisão. Eu não sei qual é a situação que tem apresentado diante de você como uma espécie de atestado de isenção de serviço. Eu não sei qual é a circunstância que tem se apresentado diante de você, dizendo: tá vendo, tem ninguém honrando, reconhecendo, valorizando, olha o que você está enfrentando, e continua ainda servindo. Eles, depois de açoite e prisão, havia disposição para pregar para uma única família. Prega para o carcereiro, sua família é salvo. A Bíblia diz que naquela mesma hora da noite, cuidando deles. Às vezes as pessoas demonstrarão gratidão pelo serviço que nós fizemos. Cuidou deles, cuidou dos vergões, dos açoites. A turma toda foi batizada. Em Atos 28 conta uma história. Paulo, depois de 2 anos preso em Cesareia, Festo vai suceder Félix no governo de Cesareia, querendo assegurar o apoio dos judeus, mantém Paulo carcerado 2 anos. Ele discursa diante de Festo, Félix e diante do rei Agripa e apela para César, a ponto de o rei Agripa dizer: não tem nada nesse homem passivo de acusação, ele poderia ser solto se não tivesse apelado para César. O que era César? Era o coração do império. Por que ele apelou para César? Lá em Jerusalém, você volta 2 anos antes, em Jerusalém, na prisão, em Atos 23, 11, depois de espancado pelos judeus, os judeus iam tirar a sua vida. A Bíblia diz em Atos 23, 11, que Jesus se põe ao lado dele. Naquela mesma noite, pondo-se o Senhor ao lado de Paulo, diz: coragem, porque do modo como deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, importa que você o faça em Roma. Ele vai preso para Cesareia porque os judeus armaram para tirar a vida dele. O sobrinho de Paulo ouve a trama, eles tiram Paulo de Jerusalém e levam para Cesareia Marítima. 2 anos preso lá. Ele apelou para César. Ele vai,
até César. Isso está no capítulo 28, prisão domiciliar, você conhece a história. Só que no capítulo 27 narra a viagem, sossegada, tranquilo. Foi assim? Não. Antes de sair, Paulo disse: eu vejo que a viagem vai ser de muito dano. Não consideram a opinião de Paulo, consideram mais a opinião daqueles que conduziriam a embarcação. Saíram, não deu outra. Chegou um determinado momento, dia sem saber se era dia ou se era noite, todo mundo desesperando a própria vida. Um anjo de Deus aparece a Paulo e diz: não vai perder a vida de ninguém, vai perder o navio e a carga, porque importa que você compareça em Roma. Eles dão numa ilha chamada Malta, um inverno rigoroso. Paulo vai, a turma cozendo gravetos para fazer uma fogueira, uma víbora vem e prende as mãos de Paulo. Os bárbaros da ilha disseram: esse homem é um assassino, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Esperavam que Paulo fosse definhar e morrer, não aconteceu nada com Paulo. Eles disseram: esse homem é um Deus. Achava-se enfermo o pai do principal da ilha. Paulo ora por ele, ele é curado. Vêm os demais enfermos, eles são curados. Agora, presta atenção no detalhe: depois de naufrágio, uma víbora prender as suas mãos, havia disposição para orar por os enfermos. Paulo ora por eles, eles são curados. Um avivamento na ilha. Todo mundo estava doente, foi curado. E obviamente, consequentemente, foi salvo. Não está nas entrelinhas, não está explícito lá no texto de Lucas, mas a obra ela é completa. A Bíblia diz, onde eu quero chegar com isso? Atos 28, versos 9 e 10. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram todos curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. Tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo que era necessário. Tinham que seguir viagem, colocou a bordo tudo que era necessário, despediram os irmãos com muitas honrarias. Depois de naufrágio, víbora, eles tinham que seguir viagem. A forma como eles encontraram de retribuir ao que Paulo fez por eles, os demais enfermos, os enfermos da ilha, todos foram curados, colocando a bordo tudo que era necessário para a viagem. Muitas honrarias. Às vezes as pessoas demonstrarão gratidão pelo trabalho, pelo serviço, vão honrar, reconhecer, mas nem sempre vai ser assim. 1 Samuel capítulo 23 conta uma história, a partir do verso 1, não vou ler o texto inteiro, vai até o verso 13, mas conta a história de Davi. Um pouco antes, Davi e seus homens estão fugindo de Saul, e eles ouvem falar que os filisteus iam saquear a cidade de Keila, e ele vai ao Senhor e consulta ao Senhor: Senhor, irei eu e ferirei estes filisteus? O Senhor respondeu: vai, você vai ferir os filisteus. Ele vai até os seus homens e diz aos seus homens, aqui o texto diz que uns 600 homens, o exército ainda estava sendo formado, uns 600 homens, ele chega aos seus homens, e os homens de Davi disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os filisteus, porque eles estavam fugindo de Saul e de seu exército. Então ninguém faz nada sozinho. Davi vai aos seus homens, e os seus homens disseram: Davi, você não acha que nós, já estamos envolvidos em circunstâncias demais para arrumar mais e pelejar contra filisteu? Davi volta ao Senhor, o Senhor diz: vai, você vai ferir os filisteus, eu te entrego eles nas tuas mãos. Ele foi, feriu os filisteus, fez-se grande morticínio. Davi salvou os moradores de Keila. Saul ouve que Davi está em Keila e diz: está feito o negócio, entrou numa cidade cercada, não tem como escapar. Davi descobre e ouve que Saul vem atrás dele, manda Abiatar trazer a estola sacerdotal e ora ao Senhor de novo: Senhor, teu servo ouviu que Saul vem atrás de mim. Me entregarão os homens de Keila nas mãos de Saul? O Senhor responde: Davi, Saul vem atrás de você. E número 2, os moradores de Keila, eles vão te entregar nas mãos de Saul. Agora, você tem que entender o contexto de tudo isso. Mesmo depois de tudo que eu fiz por eles, é isso que eles me darão em troca? Porque eles estavam fugindo de Saul e de seu exército, ainda assim se disporam a salvar os moradores de Keila. Agora, depois de tudo que eu fiz por eles, é isso que eles me darão em troca? Para salvar a pele deles, eles me entregarão nas mãos de Saul? E a Bíblia diz que Davi e seus homens, uns 600, perambularam sem rumo certo. Infelizmente tem muita gente assim, perambulando sem rumo certo, porque não soube lidar com a insatisfação, com a ingratidão das pessoas, não soube lidar com o fato de não terem seu serviço devidamente honrado, valorizado e reconhecido.
E tem algo que vai nos blindar e nos proteger de qualquer tipo de decepção, desânimo que nós mesmos criamos na nossa cabeça, porque fazemos esperando das pessoas ser reconhecido, honrado, valorizado. Fazemos esperando das pessoas que elas honrem, valorizem, reconheçam. E a Bíblia mostra completamente ao contrário. No Senhor, o trabalho de vocês não é vão. Agora, eu não quero ser cansativo, eu vou caminhar para encerrar com isso. Quem notou que o versículo 58 começa com um portanto? 1 Coríntios 15, 58. Começa como? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. O que esse portanto aí significa? Eu não sou professor de português, tá bom? Mas não é difícil de entender. Portanto, é uma conjunção utilizada para indicar a conclusão de uma ideia. Agora, qual é a ideia? A pergunta a ser respondida então, qual é a ideia do capítulo 15 e que leva Paulo a concluir da forma e da maneira como concluiu? Qual é o tema do capítulo 15? Ressurreição. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo. Paulo chega e começa a sua mensagem no capítulo 15, verso 1. O evangelho que eu anunciei a vocês, no qual vocês recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei. Por que ele começa com esse tom? Porque tinha gente no meio da igreja, influenciada pelo gnosticismo, ensinando que não havia ressurreição dos mortos. O que os gnósticos criam? Eles criam que a matéria ela não prestava e que ela seria descartada. Qualquer experiência espiritual era algo além do corpo. Consequência disso, não tem ressurreição dos mortos, porque a carne para nada presta. Qual é a razão então de ressurreição do corpo? Então era esse o ensino que estava perturbando os crentes. E Paulo começa a pregar e ensinar e corrigir isso, e ele diz no 12, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dos mortos, como tem gente então que afirma que não há ressurreição dos mortos? E aí ele começa, vamos lá então, se Cristo não ressuscitou, as consequências são, é vã a pregação, é vã a fé, estamos asseverando contra Deus dizendo que ele fez uma coisa que ele não fez, estamos mortos nos nossos pecados, os que dormiram em Cristo pereceram. No verso 30 ele chega ao ponto de dizer, se não há ressurreição dos mortos, a ideia é essa, por que nos expomos a perigo a toda hora? Se não há ressurreição dos mortos, comamos e bebamos que amanhã morreremos, só tem essa vida, aproveita muito bem ela, porque amanhã você vai morrer, vai ser o fim de tudo. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. No 19 ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita só a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Essa é a mensagem do capítulo 15. Você chega no verso 20, ele diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. A morte veio por um homem veio a ressurreição dos mortos. Em Adão todos morrem, em Cristo todos seremos vivificados. É óbvio que isso significa que, se então Cristo ressuscitou, não é vã a fé, não é vã a pregação, não estamos asseverando contra Deus, os que dormiram em Cristo não pereceram, a nossa esperança em Cristo não é só para essa vida. A partir do verso 35 ele vai mexer com a natureza deste corpo da ressurreição. Sabe aquela pergunta retórica, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos, em que corpo vem? Ele diz, insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer, e quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas um simples grão, como de qualquer outra semente, mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprove, e a cada uma das sementes, como Deus quer dar corpo. E aí no verso então, se eu não me engano 43, ele diz, assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se na corrupção, ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória, porque se em Adão todos morremos, em Cristo todos seremos vivificados. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. E o mestre que vai ensinar, Adão, formado da terra, alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. É muito extenso o capítulo. Ele chega no verso 50 e diz, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Está falando que tem gente que nem a morte vai experimentar, mas transformados seremos todos. Na velocidade com que você conseguir piscar os olhos, ele diz, não abrir e fechar de olhos, a soar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos, transformados. Aí diz o 53, é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade.
e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? E ele continua explicando. Aí eu dei essa volta para chegar no verso 58. Porque a conclusão do verso 58 é resultado direto do que ele ensinou no capítulo. Portanto, meus amados irmãos, então a conclusão de tudo que eu estou te ensinando, o que eu estou te ensinando? Jesus ressuscitou dos mortos. A morte veio por Adão, mas em Cristo veio a imortalidade, a vivificação. Os mortos ressurgirão em corpos de glória, incorruptíveis, imortais. Os vivos, quem estiver vivo na vinda do Senhor, nem a morte experimenta. Tragada será a morte pela vitória. Portanto, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. O que serviço tem a ver com ressurreição? O que Paulo está dizendo? O que vocês estão fazendo, sendo firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, a recompensa, o que você vai ter de retorno da parte do Senhor, o que você vai receber em troca por ser firme, inabalável e abundante na obra do Senhor, vai se estender pela eternidade. Os mortos vão ressuscitar e a eternidade, por meio dela, você vai poder testemunhar o valor, a recompensa, aquilo que Deus fez, aquilo que da parte de Deus vem a você, não só nessa vida, porque também não adia a recompensa somente para a eternidade. A Bíblia diz que a piedade para tudo é proveitosa, tem promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então você começa a experimentar através de homens e mulheres que são sensíveis ao Senhor e que reconhecem, valorizam, honram o seu serviço nessa vida. Mas Paulo está dizendo, a ressurreição é a garantia de que pela eternidade vai ser testemunhado o galardão, a recompensa, porque no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Para terminar, outros textos que Paulo fala a mesma coisa. Tudo o que fizerdes, aos Colossenses ele diz, tudo o que fizerdes, seja colocar um copo de água para o ministro, seja subir no púlpito para compartilhar a santa palavra de Deus, seja ser o responsável por receber aqueles que chegarão na porta, seja aqueles que são responsáveis pelo som, sejam aqueles que estão ministrando as crianças agora, tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor, olha só, e não para os homens, sabendo ou cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é a quem vocês estão servindo. Eu quero te dizer, se você está aqui nessa noite paralisado, porque pastor Jorge não olha para mim, porque Lucimar não olha para mim, porque pastor Jurandir não olha para mim, porque pastor Tiago não olha para mim, porque pastor Wellington não olha para mim, você está aqui paralisado, deixando de servir ao Senhor, você está enganado, tem um Senhor que disse, no Senhor o trabalho não é vão. Jesus disse, eu venho sem demora, e é comigo que está o galardão que tenho para retribuir a cada um, é comigo que está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Hebreus 6,10 diz, Deus não é injusto, Hebreus 6 verso 10, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com todos os santos. Pois servistes e ainda servis aos santos. Ele não é injusto. Para terminar o último texto, Mateus 10, 40, verso 40 e 41, Jesus diz, quem vos recebe a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, vai receber galardão de justo. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este o meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Tem galardão para copo de água dado. Ah, filho de Deus, quanto mais o que você está fazendo, gastando, se deixando se gastar, tem galardão e recompensa da parte do Senhor.